Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho gravar aqui uma série, este é o primeiro episódio, das 12 regras para um Portugal mais justo. Esta vai ser o episódio sobre a primeira regra, vai ser uma série com episódios, portanto 12 episódios, no caso, entre 10 a 15 minutos, com a explicação das regras e com o entendimento dos pormenores e tudo mais. Já agora, para vos mostrar o livro neste momento não está disponível nas livrarias habituais, mas está a ser tratado está a ser feita essa negociação e, portanto, neste momento deixo-vos o link das páginas do professor Mita Ribeiro e vocês podem verificar e fazerem a vossa compra e pronto. Sobre as assinaturas, terão de encontrar o professor para fazerem as assinaturas. As dedicatórias. Exato, as dedicatórias, exatamente. Portanto, a primeira regra, e é o tema do primeiro episódio, será imponha a si mesmo a autorresponsabilidade para impor aos outros também. A pergunta mais óbvia que eu gostava de começar por fazer é, primeiramente, como é que nós impomos a autorresponsabilidade? Primeiramente a nós mesmos, seguindo até o Jordan Peterson, que ele costuma dizer, já tendo em conta a estrutura do livro, ele costuma dizer que antes de mudarmos o mundo, começar por fazer a cama, é o que ele costuma dizer. Portanto, como é que o professor sugere que se faça a cama, do ponto de vista metafórico, e como é que partimos daí para impor a autorresponsabilidade a outras pessoas? Em primeiro lugar, agradeço ao Alexandre Sousa a ter-me convidado e termos combinado de fazer esta série de 12 episódios, que é para nos relacionarmos com as pessoas sobre o campo político, social, civilizacional o mais a fundo possível. Todos sabemos que o mundo está mal e sabemos que temos que mudar o mundo. E quando queremos a resposta, porque é que o mundo está mal, a resposta parece-me simples, porque houve uma subversão da nossa ordem moral, houve uma perversão da nossa ordem racional e isso está a atingir profundamente a condição humana. E nós perguntamos, como é que isso se resolve? Resolve-se com o papel, o empenho, o esforço, o sacrifício de cada um. Portanto, a resposta está no interior de cada um de nós. E como é que isso se faz? A resposta está nesse livro. Eu estou a sugerir 12 regras que agreguem pessoas para um mundo melhor. Então vamos à primeira regra que o Alexandre referiu, que é esta regra 1, imponha a si mesmo a autorresponsabilidade para impor também aos outros. Aqui começa por dizer imponha a si mesmo. Quer dizer que a autorresponsabilidade não é ninguém que nos impõe. Ou seja, se chama a autorresponsabilidade, é o próprio sujeito que se tem de impor a si mesmo desde criança, com a ajuda da família, com a ajuda da escola, e a ideia fundamental é esta, ele, sujeito, é o primeiro e principal responsável pelo seu destino ao longo da vida. Um outro aspecto que o livro vai explicando é este: não há descontinuidade entre o sujeito individual e o sujeito coletivo. Isso não existe. Nós somos pessoas, somos família, somos instituições, somos comunidade, somos sociedade, somos mundo. Portanto, não existe. Quer dizer que esta regra vale para indivíduos, vale para famílias, vale para comunidades, vale para instituições, vale para sociedades, vale para países, civilizações por aí fora. Então, porquê? Alexandre, é a primeira regra, é que no princípio de tudo está a autorresponsabilidade. Porque foi a autorresponsabilidade que fundou a consciência humana. E, mais uma vez, sem descontinuidade. A consciência individual e a consciência social. Ou seja, quando mata a autorresponsabilidade, mata a consciência humana, mata a condição humana. Então, quando nós olhamos para as nossas primeiras sociedades, as sociedades ancestrais, clânicas e depois étnicas, tribais, para as primeiras sociedades, e eu vi isso na tradição africana, enterrava-se o antepassado no centro do território da comunidade, étnica, clânica ou tribal, ou o que seja. Quer dizer que as pessoas rezavam viradas para onde estava enterrado o antepassado. Isso é um símbolo de remeter a responsabilidade para o interior do sujeito coletivo, que é também o sujeito individual. Mais tarde apareceram as civilizações clássicas, como a greco-romana e fixo na romana. Há um mito clássico que é o mito do rei Édipo. Deus Apolo determina ao pai dele, Laio, que se Laio não matasse o filho, era o filho que o ia matar o pai, cometer um crime grave na época, que é o parricídio, ia matar o pai, ia cometer o segundo crime grave na época, que era o incesto, ia se casar com a mãe
e até teve descendência. Então Édipo fez tudo para que esse oráculo não se cumprisse, mas o destino o empurrou para onde tinha que ser. Ele acabou por ir de encontro ao pai, matou o pai e casou-se com a mãe. E quando descobriu que tinha feito aquilo, Édipo nunca responsabilizou ninguém. Assumiu que ele era o único responsável pela construção do seu destino. Nunca culpou o deus Apolo, que tinha traçado aquele destino na origem, desde o primeiro sangue dele, que era do pai. Nunca culpou a família, nunca culpou a mãe, mulher, os filhos, etc. No final da vida, o deus Apolo perdoou. E ele tornou-se um símbolo do que é uma personagem benfazeja, que faz bem a toda a Grécia. E depois, mais tarde, já no século XIX, XX, Freud pegou nisto para definir aquilo que é o princípio da realidade, que é... O que é o princípio da realidade? É a nossa capacidade humana de suportarmos a dor e adiarmos a recompensa. Foi o que Édipo fez, suportou a dor e no final da vida teve a recompensa. Mas depois, quando nós transitamos para a tradição judaico-cristã, idem aspas, que é da mesma época, que é mais ou menos isto: Deus criou-nos a todos como os seus filhos. Tudo que nos acontece bem na Terra foi Deus que nos concedeu essa graça. Mas quando as coisas nos correm mal na Terra, nós não podemos culpar Deus, que é o nosso Pai que nos deu a graça da vida. Mas também não podemos culpar o nosso irmão que está ao nosso lado, porque também é filho de Deus. Logo, quem é que é responsável pelas coisas más que nos acontecem? O primeiro e principal somos nós. Nós é que temos que enfrentar o nosso destino. Agora está a ver as tradições ancestrais, um pouco por todo o mundo, a tradição civilizacional greco-romana, a tradição judaico-cristã, criaram esta ideia da autorresponsabilidade. Agora, ela tem sido progressivamente abandonada desde o século XVIII. E em Portugal, sobretudo a partir de 74. E quando é que este princípio humano começou a ser abandonado? Começou a ser abandonado com a Revolução Francesa, que lançou o abandono desta tradição, mas sobretudo a partir de 1917, com a Revolução Russa, é que se espalhou pelo mundo todo. E está muito presente na nossa vida cotidiana atual. Então, o que é que aconteceu a partir da Revolução Francesa? É um princípio oposto à autorresponsabilidade, que é a externalização da responsabilidade, ou da culpa, que é isto: se eu sou pobre, a culpa é do rico. Antes de continuar nessa frase, introduzo-lhe já a segunda pergunta, porque tem a ver com isso. Porque é que o professor acha, e a mim parece-me acertado, mas porque é que o professor acha que pessoas associadas ou dependentes do Estado, ou que veem algum conforto na externalização da responsabilidade, o que é que levaria essas pessoas a fazer a mudança para, bom, a culpa não é do grande capital, não é dos governantes, não é dos políticos, a culpa é minha e posso fazer alguma coisa da minha vida? Todos nós procuramos um bem coletivo. E mesmo as pessoas que vivem de benefícios que não são moralmente aceitáveis na perspectiva que eu estou a dizer, também acabam por perceber que o mundo não está bem como está. Portanto, há uma essência humana que está no nosso inconsciente, que é a busca do bem. Quando este tipo de conversas que nós estamos aqui a ter se tornar mais pública, quando as pessoas lerem livros como este, perceberem esta regra, vai ser mais fácil que elas percebam o que é que nós estamos aqui a falar, porque aderem a essa regra da externalização da culpa muitas vezes inconscientemente. Mas depois sabem, por exemplo, que se calhar muitas sociedades africanas que aderiram a essa regra em força da externalização da responsabilidade estão piores agora do que estavam há 50 anos. Nós estamos num país que sentimos que está numa crise profunda pela mesma razão. Um pouco por todo o mundo isto está a acontecer. Portanto, o que é que aconteceu a partir do século XVIII? É aquilo que eu estava a dizer. A condição humana passou a ser confrontada com um dilema. Ou escolhe a autorresponsabilidade ou escolhe a externalização da culpa. A externalização da culpa é muito fácil. Se eu sou pobre, a culpa é do rico. Se eu sou negro, a culpa é do branco. Se eu sou uma minoria, a culpa é da maioria. Se eu sou, por exemplo, de um país do terceiro mundo, a culpa é do Ocidente, por aí fora. Agora, qual é o problema disto? O problema da externalização da culpa é que eu mato a consciência individual e mato a consciência social. Quando eu retiro a culpa de mim mesmo, eu retiro de mim um aspecto essencial da condição humana que se chama consciência. Mas, quando eu retiro a culpa de uma parte da sociedade, eu fragmento inevitavelmente a sociedade. Porque vai haver uns que se vão sentir autorresponsáveis,
mas não apenas por eles e também pelos outros, já é sobrecarga, já é além da autorresponsabilidade, e vai haver outros que se descarregam da responsabilidade. Resultado, isto é o princípio da sociedade violenta, conflitual, estéril, que não atinge a prosperidade, mas mais, é o princípio da sociedade imoral. E, portanto, o que eu estou a propor no livro, depois o livro explica isto com detalhes, aliás, o livro tem uma parte que explica estas regras, mas depois tem intervenções feitas por mim aqui no plenário, no plenário e nas comissões, aqui no Parlamento, em que, na prática, eu uso estas regras. Depois tem reflexões que eu fiz na minha página, pessoal deputado, que provavelmente não teriam espaço na comunicação social porque deixamos de conversas à censura, e censura a liberdade de pensar e censura a clarividência do pensamento, que é mais terrível que nós temos. Portanto, tem essa parte, depois tem alguns artigos na imprensa. Portanto, o livro explica esta regra com muito detalhe e depois com exemplos. É para mim, sem dúvida, porque quando a pessoa escreve, esclarece a si mesmo, mas isto é para nós, enquanto cidadãos, cada um de nós poder participar numa profunda transformação cultural, identitária, civilizacional, que é este o momento que estamos a viver, Alexandre. E por isso, as 12 regras, a primeira tinha que ser a mais importante, que é a que dá conteúdo moral à nossa existência, que é esta. Fica terminada a primeira regra. Fica terminada a primeira regra. Acho que ficou bem explicado, mas também deixem as dúvidas nos comentários, alguma coisa também incentivo o professor a responder a alguma dúvida que o professor... Claro, Alexandre, as pessoas vão ficar com dúvidas. E é bom, né? É bom, e por isso é que sugere o complemento da explicação aqui numa conversa, o fundamental da leitura. Eu sou um crente profundo que os livros mudam o mundo desde o tempo da Bíblia, o best-seller de sempre. Quer dizer, e os livros têm esta característica, quer dizer, darem densidade às explicações que nós tentamos simplesmente chamar a atenção, provocar. E depois, além da provocação, há a substância, que vem da leitura. Ficam com a explicação. Passem pela página do professor, vão ser redirecionados para páginas e para a livraria onde são vendidos estes livros. E por agora têm a primeira regra, vão ter novidades e vão ter a segunda e a terceira e até a 12ª. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Muito obrigado.